Boa noite, bem-vindas, bem-vindos ao nosso sétimo encontro das Cartas do Caminho Sagrado. Hoje eu vou começar bem pontualmente, não pode ser que ainda vão entrar alguns espectadores. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui presente nessa jornada de estudos, quem está online comigo ao vivo, quem assiste a gravação, todos são muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aí quase no final, hoje eu estava contando quantos capítulos faltavam. Eu achei que ia ser já o final, mas não, ainda tem muitas cartas, né? Acho que mais duas ou três a gente termina. Essa e mais duas, ou essa e mais. Acho que Essa essa e mais mais duas. duas, né? Porque inicialmente o meu intuito era fazer 7 cartas, né? Por aula, mas a gente vai se aprofundando e aí realmente cada sessão acaba que a gente está fazendo 4 cartas, né? Eu acho que a gente vai mais fundo, é melhor do que passar mais rápido, né? Pelo simbolismo das cartas. Bom, então espero que todos estejam bem nessa noite de aqui outono. Tem algumas pessoas na Europa, lá primavera. E aqui em Itatiba já começou um friozinho. Eu estou muito feliz porque eu adoro frio. E o calorzão foi brabo esses meses, então estou feliz que o friozinho está chegando. E nos convida também a estudar mais, a vir mais para dentro. Isso é muito bom. Deixa eu parar aqui a nossa música de fundo. Beleza. Na verdade, eu vou deixar assim bem baixinho. Fica bom? Vocês conseguem escutar a flauta e a minha voz ao mesmo tempo? Beleza. Muito bem, então a primeira carta de hoje é o Fogo Sagrado. Gosto muito dessa carta. Aliás, essa sequência de hoje é bem mágica, bem xamânica, bem espiritual. Não que as outras não sejam, mas a gente vai falar de temas bem espirituais e bem profundos. E aí, então, o fogo sagrado. Fogo sagrado dentro de nós, lugar da chama eterna, queima e afasta as barreiras em nome do grande mistério. Transmite-nos o calor, a bondade e o amor do Avô Sol, derretendo todas as diferenças, para que nos tornemos finalmente um só. Então, o fogo sagrado, ele vai falar para a gente de todos esses simbolismos que o fogo nos convida a nos conectar, né? O primeiro de todos, o fogo da vida, né? O fogo do Avô Sol, que é essa chama que sem ela a vida não existiria. Então, o Sol, para muitas culturas ancestrais, ele é a própria representação do divino e, e da força do espírito, né? E da força de vida do espírito. Então, fogo e vida e calor estão extremamente associados. E aí, mais uma outra palavra que é o amor também vai estar presente nessa associação do fogo, que é bem bonito, porque nem todas as culturas associam fogo a amor, né? Mas para as culturas xamânicas ameríndias, a associação é direta do fogo com o amor do grande espírito, né? O amor da vida, o amor da e tanto que o nosso fogo interno é também esse mesmo lugar que vai dar origem ao calor do nosso coração, ao afeto e também à sexualidade. Então a gente está falando da mesma essência, né? Dessa mesma matriz espiritual. Bem, a primeira informação que ela traz é que o fogo sagrado é um dos 4 clãs chefes. Que clãs chefes são esses? A gente está falando dos próprios 4 elementos, né? Então, ela é interessante porque ela traz uma carta para falar do fogo, mas ela não traz uma carta para falar da terra, da água, do ar, mas ela traz uma para falar do fogo, né? Por quê? Embora os 4 elementos estão presentes em todas, enfim, em todos os rituais, em todos né, os costumes das tradições nativas, o fogo ele vai ter esse apelo muito forte
com a nossa vida, né? Então, com o nosso fogo interno. Então, a primeira coisa que ela vai chamar a nossa atenção é isso, né? Que o fogo já é um dos 4 chefes, os clãs chefes, né? Que regem o universo. Então, na verdade, a natureza ela é regida por essa união e essa dança entre os 4 elementos, né? De terra, fogo, água e ar, que são as 4 direções da roda da vida, do qual o fogo é a direção leste da roda da vida. Bem, aí ela vai trazer uma outra informação que é muito lindo, que são as 6 formas que eles se referem ao fogo, né? Então, eles vão classificar o fogo em 6 tipos, né? O primeiro deles vai ser, então, esse fogo do avô-sol, que seria esse que a gente tem contato direto, né? O fogo do grande espírito, o fogo do avô-sol, e depois a gente vai ter o fogo do magma da Terra, né? Então, a vida interior do planeta Terra, o fogo do pai, o fogo da mãe, isso é bem importante, né? Porque é a partir da união desses 2 fogos sagrados que todas as outras coisas vão se originar, né? Esse ensinamento do fogo tríplice, né? Ela falou de 6, mas aqui eu vou trazer o ensinamento do fogo tríplice, é algo muito de linhagem espiritual mesmo, né? Que a gente tem os cabelos trançados, eles vão ensinar a gente que o fogo masculino é o sol, o fogo feminino é a mãe, terra, e a união desses 2 fogos sagrados é que dão a possibilidade de criação da vida, né? E se a gente parar para pensar, é exatamente assim mesmo, né? Se a gente não tivesse o Sol e nem a Terra, nada aconteceria, pelo menos para a nossa existência aqui. Então a gente precisa desses 2 fogos, né? E é interessante porque se a Terra fosse um planeta que não tivesse fogo, ou seja, não tivesse magma, ela seria uma pedra de gelo flutuando pelo espaço, né? Então a Terra também tem um fogo interno. É importante a gente se lembrar disso, né? Por mais que a Terra receba o calor do Sol, ela também tem um fogo interno, que é o magma. Os cientistas já provam isso pra gente, né? Então, esse mistério, a gente já vivencia isso diariamente. O mistério do fogo do avô-sol e o mistério do fogo da terra, e nós somos a união desses 2 fogos sagrados. Nós, as plantas, todos os seres vivos. Bem, então, quais são as 3 formas de fogo, as 6 formas de fogo que ela fala? Então, o primeiro o fogo do sol, depois o fogo da terra, depois o fogo que vem do raio, isso também é uma forma de fogo, né? Até porque antes da descoberta, entre aspas, do fogo, né, do homem descobrir como fazer fogo, quando tinha fogo é porque vinha do raio, fogo celestial, e que quando caía na terra produzia o outro fogo, que é o fogo da madeira, que é também um dos fogos que ela vai falar, né? Isso. Aí ela vai falar do fogo da lava do vulcão, que é um pouco diferente do fogo interior da Mãe Terra. É o mesmo fogo, vem do mesmo lugar, né? Mas o fogo da Avó Terra, quando ela traz, é algo que está lá dentro, não sai para fora. Quando esse fogo ele vai para fora na forma de magma, de lava, aí sim a gente vai ter essa outra expressão do fogo, né? Depois, o fogo, que é esse fogo de quando a gente queima madeira, queima gás, queima alguma coisa, né, de matéria-prima. E por último, o fogo interior, que é esse fogo que reside, né, dentro de todos nós. Então, é interessante já olhar para o fogo como um ser de múltiplas facetas, né? Então, o fogo do sol, terra, o fogo interior, o fogo do raio, o fogo da lava do vulcão e, por fim, o fogo que queima a madeira, né? Bem, ela vai trazer também na sequência que a história do fogo está muito conectada, quer dizer, a história da humanidade está muito conectada com a história do fogo, e de fato, né? Porque nós temos uma ligação muito profunda com esse elemento, né? Se não fosse o fogo, provavelmente nós não estaríamos aqui, né? Esse fogo madeira mesmo, esse que cai na terra e queima, porque nós passamos por muitas eras. Ela vai falar nesses próximos capítulos bastante sobre essas eras, né? Então, eu vou aqui relembrar rapidinho para vocês, porque isso vai servir para os capítulos subsequentes. Que são essas eras que ela fala? Na primeira era, na segunda era, na terceira era, na quarta era, na quinta era. Então,
para os nativos norte-americanos, é como se os tempos históricos, que desde o início dos tempos, né, desde o surgimento do nosso planeta, seriam os mundos ou as eras. Então a gente teve um primeiro momento onde o planeta estava sendo formado, né? Então existia quase nenhuma vida, era tudo uma grande profusão de elementos, né? Do magma, do sol, do mar, das tempestades, dos ventos, né? A Terra estava em profunda transformação, não tinha condições de ter vida, né? Então esse é o primeiro mundo, é um mundo ainda muito antigo e que nós nem estávamos aqui. Agora, já no segundo mundo, já era do gelo, né? É um momento que o nosso planeta ele já tinha já a presença de dinossauros, né? De hominídeos, de homens das cavernas, né? Aí tem as várias histórias, né? Já na era do gelo, então, ou seja, no segundo mundo, na segunda era, o fogo começou a ser crucial para o desenvolvimento da humanidade, porque a gente se reunia em torno desse elemento, tanto para se proteger quanto para se aquecer, para poder sobreviver a essa era. E nesse movimento de se unificar em torno, né, desse fogo, a gente começou a criar a linguagem, a cultura, desenvolver os instrumentos, desenvolver os elementos. Então o fogo ele era realmente uma divindade na Terra, né? Era esse lugar que sem ele a vida não seria possível. Então a nossa vida se organizava em torno do fogo sagrado, né? Então o fogo realmente tinha um lugar de destaque para a nossa consciência, para a nossa evolução. Fogo e espiritualidade estavam ali desde já conectados, né? E esse entendimento de que esse fogo vinha do sol, porque de noite o sol estava lá, o fogo estava lá, de noite ele ia embora, mas ao fazer uma fogueira, a gente trazia o sol para a terra, né? Então tem esse ensinamento xamânico muito bonito, que não está aqui no livro, mas que a tradição oral dessa linhagem que eu pertenço e de outras também, né, que vem dessa mesma origem, fala que as fogueiras são o sol na terra, a representação do sol na terra, né? E aí ela vai falar, né, que as 5 raças já se aglutinavam em torno desse fogo, desse sol na Terra. Que 5 raças? As nossas raças, né? A raça branca, preta, vermelha, amarela e a raça arco-íris, né? Que já existia, olha que interessante. Bem, aí depois ela vai começar a falar sobre o outro aspecto do fogo, que não é nesse fogo tão elemento, que é o fogo enquanto força interior, né? Que está conectado à vida, ao brilho interno, à energia do amor, né? Então, ela vai trazer toda essa associação do fogo com a paixão de viver, né? Quando eu tenho fogo, eu estou conectado com a minha paixão, eu tenho entusiasmo, né? Ou seja, existe algo que queima dentro de mim, né? Então esse fogo realmente ele é uma metáfora para a gente compreender a nossa energia vital e também as nossas paixões, né? As paixões físicas, afetivas mesmo, né? Do ponto de vista de me apaixonar por uma pessoa, né? É o meu fogo querendo se relacionar, mas também um sonho, um propósito, né? Então, tudo que é relacionado a esse fogo interno, que é também chamado de chama eterna do puro amor, né? Então, a chama eterna do puro amor é essa chama que todos nós temos, né? Essa capacidade que a gente tem de amar, de criar, né? Então, o fogo enquanto centelha de luz criativa e de espontaneidade que alimenta os nossos sonhos, né? Tudo isso também é o nosso fogo interior, né? Aí ela vai falar muito, quando ela entra nesse assunto, algo muito bonito que quando a gente consegue, né? Ela fala, quando as duas pernas conseguem captar o fogo que vem da terra e acender esse fogo conectando com o céu, o que é isso, né? Quando uma pessoa está bem conectada, ela se nutre da energia vital da vida, da natureza, e ela consegue elevar esse fogo à criatividade, ou seja, esse fogo que é bruto, né? Que vem da matéria-prima da natureza, mas que no ser humano consegue se transformar em criações, em arte, em trabalho, em propósito, em sonhos, a gente faz a ponte do céu com a terra, ou seja, a união dos dois fogos sagrados, tornando as criações possíveis.
né? Então, o artista, por exemplo, se ele não tiver um fogo aceso, se ele não tiver inspiração, ele não cria, ele não manifesta. Ou seja, ele não faz a ponte entre o céu e a terra, né? Quando o artista inspira algo e manifesta, ele está, a partir da sua criatividade, do seu fogo interno, está trazendo algo novo para o mundo. Isso é maravilhoso, né? Então, ela vai falar que hoje em dia poucas pessoas, né, então estão conseguindo fazer esse movimento de honrar o fogo da terra e honrar o fogo do céu, fazer essa ponte, né? Então, é um outro aspecto bem importante, porque elas não estão nutrindo a sua conexão com a natureza, né? Então, ela traz também uma chave importante, né? Que quando a gente tem a conexão com a natureza, a gente está nutrindo o nosso fogo interior também, né? E com isso a gente consegue manter viva a nossa chama interna. Depois ela vai falar do fogo enquanto expressão da sexualidade, né? E que realmente essa energia dentro de nós, ela é fruto dessa união do profundo feminino com o profundo masculino. A energia sexual, ela é uma energia criativa que faz essa alquimia, esse Rodrigo, contato, né? Então é bem importante, né, a gente tá com essa chama acesa. Aí ela vai falar muito sobre a forma como a nossa cultura atual, né, se afastou. Ela vai falar assim, já no quarto mundo, a energia sexual deixou de ser sagrada, deixou de ser ponte, né? O quarto mundo é esse que nós estamos vivendo agora, né? Então, o primeiro mundo, a criação da Terra, o segundo mundo era do gelo, o terceiro mundo era ali, né? Essa transição do cálice para a espada, matriarcado para o patriarcado, e no quarto mundo, o patriarcado, que é esse que a gente está vivendo, o final da quarta era, né? E estamos caminhando para a quinta era, que é um quinto mundo de paz. Nós estamos exatamente nessa transição e a chegada do quinto mundo de paz, ela já falou bastante sobre isso, e outras cartas também, vai depender muito da nossa ação aqui agora, né? A gente não está lá ainda, talvez tenhamos momentos, experiências, mas não chegamos lá. Então ela vai falar que na quarta era a gente tirou, né, a gente se desconectou desse fogo da terra, desconectou do fogo sagrado, e aí, né, a energia sexual também passou por um grande desequilíbrio, né, e a gente vive, né, a gente sabe muito bem que nós estamos imersos dentro de uma cultura que desaprendeu a utilizar o seu fogo interior, né, ou usa de maneira muito leviana. Então, toda essa medicina, essa sabedoria de aprender a usar o fogo interior, o fogo sagrado, é muito especial, né? Ou até mesmo esse fogo, quando não canalizado, ele é o mesmo fogo que pode ser destrutivo, né? O fogo das armas, o fogo da guerra. Ela não cita isso no capítulo, mas, né, a gente sabe que vem desse mesmo lugar, né? Então, ela vai chamar muito a nossa atenção para a nossa conexão com o nosso fogo interno, para a gente ser capaz de fazer essa ponte com o fogo da terra, com o fogo do céu, expressar isso de maneira sagrada no mundo, né? Não reprimir esse nosso fogo interno. Ela vai dedicar alguns parágrafos também sobre esse processo, né? Inclusive trazendo pessoas, né, que por más experiências de relacionamento ou feridas de relacionamento se fecharam às relações, né, tem medo de se conectar de novo, de ter esse calor humano, e esse calor, a falta desse calor humano vai gerando também desarmonias, desequilíbrios, inclusive físicos, tá? Então ela vai chegar a citar isso, né, que quando uma pessoa deixa de se isola do mundo, né, com medo de sofrer, com medo de se conectar, de trocar o seu fogo interior, algumas coisas podem passar a acontecer por conta disso, alguns desequilíbrios, né? É, isso, então ela vai falar sobre esse medo da separação, né? Então, o medo da separação, que é justamente o oposto, né? Na verdade, o fogo ele vai trazer o acolhimento, ele vai trazer o calor humano, né? E que é algo muito, muito importante que a gente precisa na nossa vida como ser humano, né? A gente precisa experienciar esse calor humano para, enfim, para viver, né? Não apenas do ponto de vista físico, mas espiritual, né? E emocional. E por último, ela vai falar do fogo enquanto um elemento muito utilizado pelos xamãs como ponte entre os mundos, né? Então, essa medicina que foi mestrada ao longo de gerações por esses homens e mulheres de conhecimento,
que permitiu com que eles façam viagens astrais, voos mágicos, enquanto o corpo permanece ali conectado, né? Tem ali um vínculo. Então, quando uma fogueira está acesa e ela está a serviço de um ritual, de uma jornada de consciência, ela vai fazer essa ponte, ela vai fazer essa conexão com o mundo, né? Então, muitas viagens pelas dimensões sagradas, pela dimensão dos sonhos, que é uma das cartas que a gente vai falar também hoje, ela vai falar da importância, né, de ter a presença de um fogo, né? Porque ele vai ser o nosso eixo, o nosso elo de comunicação com esse plano, né? Porque ele está ali mantendo vivo o corpo físico, né? Mas também a vida do espírito, né? O fogo e o espírito estão ligados, né? Então é como se tivesse ali uma presença de uma consciência organizando, tutelando. Então realmente o fogo ele é bem importante nas cerimônias, né? O fogo sagrado ele está presente em vários processos, no Xanupá, no cachimbo sagrado, que já foi falado aqui, na tenda do suor, que é uma cerimônia de purificação, que também já foi falado aqui, né? Então tudo isso são medicinas do fogo, né? O cachimbo, a fogueira, a roda de cura também tem a presença do fogo sagrado. E, enfim, todas as cerimônias que a gente basicamente aqui tem o uso de uma fogueira ritual que está a serviço de algo maior, né? Justamente pela importância desse elemento. Bem, e aí então ela termina, né, falando sobre essa nossa necessidade, né, da gente recordar que o fogo também ele tem um aspecto bem importante de conectar nossa memória ancestral, de que tudo vem do grande espírito, do grande mistério, né? Se a gente lembrar que desde os primórdios, os nossos ancestrais se reuniam em volta do fogo e a gente continua se reunindo em volta do fogo, né? É, e para quem acredita em reencarnação, o fogo era um elemento que estava lá desde o início dos tempos, né? Tinha coisas que não existiam, tecnologias, coisas que foram criadas nesse tempo, mas o fogo já estava lá, os elementos já estavam lá. Então, os quatro elementos sempre vão ser portais de conexão com a nossa memória ancestral, né? E esse fogo também sendo essa metáfora direta do grande fogo, do fogo do grande espírito da criação de todas as coisas viventes, né? E nós sendo extensões desse fogo do grande espírito, centelhas divinas. E aí a importância então da gente equilibrar esse fogo interno dentro de nós, né? Para a gente perceber que nós fazemos parte de todas as coisas vivas. É como se fosse assim: quando o nosso fogo está ativado, a nossa memória está ativada, eu lembro que eu pertenço a todas as coisas, eu me sinto conectado, porque o meu espírito, o meu fogo, está conectado com o espírito de todas as coisas, né? Então, esse despertar do espírito e a manutenção desse espírito desperto é algo que cria um senso de pertencimento com a realidade, né? E com toda a vida, e é um combustível que vai alimentando o nosso fogo interno, né? E a partir disso, tudo vai ter um sentido, um propósito, um significado, né? Muitas vezes, quando a gente, né, adoece, a gente adoece porque a gente perde a conexão com o nosso próprio espírito, né? E a partir dali, com o nosso fogo interno, né? E aí causam os desequilíbrios, né? Então é importante sempre, sempre, sempre a gente nutrir o nosso fogo interior, cuidar do nosso fogo interior, tá? Em todos os níveis, físico, emocional, mental, espiritual, porque é realmente esse portal de conexão, primeiro com o nosso espírito e com o nosso espírito com o espírito de todas as coisas. Bem, e aí a gente entra na aplicação. Quando sai essa carta dentro de uma jogada, né, quando você pede uma resposta e você, enfim, abre, ou quando você não necessariamente está usando as cartas do caminho sagrado, mas você sente esse chamado do fogo, né? O que está acontecendo? Provavelmente está sendo, né, um convite para você olhar de novo para o seu fogo interior, acender essa chama, ativar novamente a paixão pela vida, a paixão pelas coisas que acendem e nutrem o seu fogo interno, né? Ou talvez para se relacionar novamente de maneira amorosa, ou para chamar atenção para como você vem utilizando o seu fogo interno, né? Você está desperdiçando, você está queimando demais esse combustível interno, está queimando de menos. Como é que está essa relação?
de você com a sua paixão, com a sua espontaneidade, é, com as suas relações, né? Então o fogo sagrado ele vai falar de tudo isso, né? Então o fogo da sexualidade, o fogo do propósito, o fogo que vai realmente aí despertando a nossa vontade de viver, né? A nossa paixão pela vida e pelos nossos sonhos, tá? Gente, só vou pedir um instantezinho só para eu abrir aqui uma porta, só um segundo. Prontinho. Muito bem. Nossa próxima carta é o vaso mágico. Tá aqui a imagem. Vaso mágico de benéficas curas, de visões, sonhos e o que perdura para além do vazio do tempo e do espaço. Tu trazes a cura de todas as raças. Aos videntes e curandeiros, a água que contens traz a antiga sabedoria recontada. Aos buscadores e aos necessitados, teu salutar unguento leva alívio. Bom, então, como eu falei, né? Ela não fala sobre água, né? Mas ela fala sobre o vaso mágico, que é um recipiente de água, né? Então, no próprio poema da abertura, ela vai falar sobre essa associação também desse utensílio com o processo da cura, com o processo dos videntes, dos sonhadores, das artes de cura, dos ungüentos, né? Que nada mais é do que a água transformada, né? Então essa água benéfica, essa água boa. Então o vaso mágico é um elemento que é muito difícil da gente compreender na sociedade moderna atual, porque a gente não usa esse tipo de utensílio para fazer curas, né? É como se fosse, gente, uma caixa de primeiros socorros espiritual, né? O vaso mágico para a nossa cultura seria uma caixa de primeiros socorros, onde você tem ali tudo que você precisa, né? Você tem lá um band-aid, né, um antisséptico, né? Enfim, as coisas que a gente utiliza para o corpo físico, né? Mas o vaso mágico ele vai falar de uma sabedoria milenar que é você preservar, reservar, desde talismãs, mas também instrumentos sagrados, né? E energia, né, que ia sendo passado de geração em geração. E geralmente esse vaso muito ligado aos coletivos, né? Então, uma tribo, uma aldeia tinha lá os seus curandeiros e tinha elementos e tem elementos que são elementos da tribo, né? Que, claro, ficam sob a tutela de um guardião, de uma guardiã, né? De um curandeiro, de uma vidente, de alguém que ali que está guardando aquele utensílio, mas ele é um utensílio que está a serviço da tribo, né? E era aberto, era utilizado somente em ocasiões muito especiais. Então é algo que a gente não tem muito contato, né? Porque a gente não, assim, dificilmente a gente visita um lugar, né? Ou visita um povo onde abre-se ali uma urna mágica e depois aquela urna é fechada, né? Então é algo realmente que a gente quase não consegue compreender porque a nossa cultura moderna ocidental não utiliza muito esse entendimento, né? Mas quem já perambulou um pouco aí pelas tradições afro também, isso é muito presente, né? Esses vasos que guardam poções secretas, que guardam espíritos, que guardam remédios, né? Que guardam medicinas, que guardam segredos tribais, né? Segredos que eram sendo passados ali com muito cuidado e de muito poder, né? Então ela vai contar um pouquinho, né, do uso do vaso mágico dentre as tradições nativas, né? Então os videntes do sul, os Choctaw, e aí esse vaso era um instrumento principalmente utilizado pelas mulheres, né? As mulheres xamãs, as curandeiras,
porque esse vaso ele representa o próprio útero, né? Então o vaso ele tem aí uma forma de útero, né? Alguns desses vasos eles eram feitos totalmente pretos, né? Como uma metáfora do grande mistério, né? E era utilizado por videntes, né? Então como se fosse uma metáfora de um espaço sagrado que é criado, né? Uma metáfora do vazio que é contornado. Então, um vaso que pode ser preenchido de qualquer coisa, né? Um caldeirão, a gente pode também trazer essa mesma metáfora, né? As tradições celtas aí vão trazer esse ensinamento do caldeirão que cria curas, cria poções, cria ungüentos. Então, o vaso mágico, gente, o caldeirão, também estamos falando da mesma coisa, tá? Então, nas culturas ameríndias não tem o caldeirão, mas tem o vaso mágico, tem a sacola de talismãs, que vai ser a mesma coisa. Então, esse objeto ele é a representação do próprio processo alquímico de transformação, mas também de evidências oraculares, né? Então tinha toda uma tradição. Ela vai citar alguns exemplos das videntes, né? Que escureciam o fundo com carvão, esfregava com cera de abelha até deixar aquele vaso de madeira totalmente sem cor, né? Na verdade, com uma cor escura e colocava água, né? E essa água seria esse portal, né? Então, as práticas mágicas aí, né, de vidência, olhando os elementos, olhando o fogo, olhando um vaso de água, olhando um caldeirão, né, vem muito daí. E aí essa imagem da vacuidade, né, esse vazio das infinitas possibilidades. Por que que um vaso, um caldeirão, um recipiente que é vazio, que é oco, pode dar informações sobre algo, né? Porque ele vai ser preenchido por qualquer coisa que a gente coloque a nossa atenção, né? E é por isso que os videntes conseguiam acessar, olhar, né? Ou também fazer um outro processo de cura que ela chama, ela vai falar aqui dentro dessa carta e na próxima também, que é fumar o paciente, uma técnica de cura, né? Porque esse vaso, muitas vezes, ele era trazido o espírito da pessoa soprado ali dentro, com outras medicinas, né? Com, enfim, a medicina que aquele curandeiro, aquela curandeira sentia que precisava trazer, e ele servia de recipiente para misturar, né? Então puxava ali o espírito da pessoa que estava doente, jogava ali no caldeirão, no vaso, punha as outras ervas, jogava outros espíritos, percebe? Para fazer uma alquimia, né? E depois esse vaso ele engravidava, digamos assim, da cura, né? Então, algo muito antigo, muito ancestral, que talvez para a gente compreender o entendimento desse simbolismo, a gente tem que puxar as nossas memórias ancestrais mesmo, porque é algo que a gente tem aí uma certa, né, não tem essa prática, né, com raras exceções aí do pessoal que já trabalha, né, com xamanismo, com magia, que acaba trazendo de volta o simbolismo do caldeirão. Mas tirando isso, é difícil a gente ver esse tipo de uso tão antigo e tão tradicional, né? É, Aí ela vai contar, né, da experiência dela, né, quando ela foi introduzida a essa medicina do vaso e ela, né, ela dá até uma sugestão de ritual. Eu acho bem interessante porque a Jamie, ela até traz nas linhas coisas muito secretas, muito sagradas, só que se você não tiver o entendimento, vai ser só uma informação que vai passar batida em branco. Por exemplo, né, ela fala aqui, quando a pessoa vai fumar uma pessoa, a gente mistura casca vermelha de salgueiro, trevo branco, raiz de oxa, oxa é chamada erva de urso, né? Que é utilizada para ativar o campo da dimensão dos sonhos, né? Ampliar a consciência, com folhas de verbasco. Ela acabou de trazer uma super poção aí, né? Uma receita massa para você, né? Que quer trabalhar com esse tipo de coisa. Só que ela não pode falar isso, né? Então, ela não teve essa autorização, né, de escrever assim, olha, gente, se você quiser fazer, faça assim, dois pontos, né? Não, ela traz isso no meio da narrativa dela, mas se você souber entender, você capta daí coisas bem pertinentes, né? Bom, para as pessoas que já trabalham com esse caminho, obviamente, senão não recomendo, né, pescar nenhum desses conhecimentos, né, e trazer para a sua realidade. Bem,
Aí, né, existem as tradições. Então, os Kiowa, né, tinham os ritos específicos com o vaso mágico, né, ritos de cura específicos, às vezes individual, one by one ali, às vezes não, né, às vezes traziam ali um grupo de pessoas, né. Me vem muito de relacionar com a arte dos pajés aqui, né, dos índios brasileiros. Eles têm muito também esse costume de fumar o paciente, de fumar as enfermidades, né, de tragar e soprar as enfermidades, né, soprar, sugar as enfermidades e cuspir fora e soprar as bênçãos, né? É uma prática, né? Esse uso dessa alquimia, soprar em recipientes, né? Enfim. Aí ela vai contar um pouco, né? Desse processo, né? Dos xamãs, que eu acho bem bonito, né? Ela fala muito sobre isso, né? Essas iniciações que levavam as pessoas a compreenderem o uso tradicional desses símbolos, desses objetos, ou poder fazer essas curas tão profundas, né? As curas xamânicas, levava muito tempo, né? Então tinha ali muitos processos. E hoje em dia as pessoas, né, enfim, já se auto-intitulam xamãs, né, de um dia para a noite. Eu acho isso bem interessante. E dentro da tradição cênica, né, ninguém podia falar eu sou um xamã. Não sei, a pessoa pode ser chamada de fora, mas ela não pode se auto-intitular. Eu acho isso bem respeitoso. Né? Eu também sigo essa linha, né? Então a gente pode estudar xamanismo, praticar xamanismo, estudar, falar sobre isso, mas a gente não fica se intitulando, porque não é até desrespeitoso com uma jornada evolutiva de alma, né? Porque realmente para ser um xamã tem que passar por muitos procedimentos, né? Aí ela vai trazer também outra informação que eu nunca vi em lugar nenhum, né? Além do livro da Jamie, né? É, que para o Sêneca, né, para ser um xamã mesmo, precisa ser versado em coisas fundamentais. A primeira delas é ser um bom conselheiro, ou seja, né, caminhar de acordo com uma retidão de virtudes, com os códigos daquela tribo, saber orientar as pessoas a atingirem seu melhor potencial dentro daquela realidade, né? Aplicar as leis tribais com sabedoria, respeitando as soluções de cada povo. Então, essa primeira coisa tem que ser alguém que caminha numa ética, numa retidão, dentro dos costumes de um povo, de uma nação. Né? Lembrando que não existe xamã solitário, né? O xamã está sempre a serviço do outro. Segundo, o xamã deve ser um historiador dos registros da terra. Olha que interessante, né? Maravilhoso isso. Ou seja, precisa entender a criação desde os primeiros até o quarto mundo, ou seja, tem que entender de natureza, de geologia, de história, de tudo, né? Para poder contar quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Então, tem que saber contar a história de onde viemos e tem que saber as profecias do futuro, do quinto, do sexto e sétimo mundo, né? Então, para os nativos ameríndios, a gente teve as eras, né? Primeira era, segunda era, terceira era, quarta que nós estamos. A gente está nessa transição para o quinto mundo de paz, aí vem a profecia dos guerreiros do arco-íris, etc. Mas tem o sexto e um sétimo, né? Então, essa relação do xamã com a temporalidade do passado, do presente e do futuro, bem importante, tem que saber contar as histórias, né? A história do planeta, a história da humanidade, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Em terceiro lugar, essas práticas de cura xamânicas, esse xamã, essa xamã, ela tem que saber ser um curandeiro das ervas, né? O conhecimento de entender os elementos da mãe terra, as plantas, os animais, os minerais, né? Ela falou aqui das ervas, mas eu estou estendendo para todos os elementos, né? Que vêm da natureza e como ajudar as pessoas a encontrar sua cura, seja ela mental, física, emocional ou espiritual. E diagnosticar enfermidades do corpo, da mente e do espírito, né? Porque nas tradições ancestrais, hoje foi interessante, eu dei uma entrevista numa rádio, e aí o entrevistador perguntou assim para mim: o xamã seria como se fosse assim a UBS dos nativos, né? A unidade básica de saúde. Então a pessoa tem lá, onde ela vai? Ela vai no xamã. De uma certa forma é isso mesmo, né? Porque não tinha as especialidades médicas. Então a pessoa tinha um sonho que perturbava ela, ela ia se conciliar com o sábio, com a sábia da tribo. Depois ela tinha, né, uma situação X, Y. Então realmente eram pessoas, além de muito sábias, de conhecer a história, de muito serviço, de muito trabalho, mas que, né, trabalhavam nas curas físicas, emocionais, mentais e espirituais. Em quarto lugar,
o xamã precisa ter o dom da profecia ou da vidência ou de trabalhar no mundo dos sonhos, né? Então precisa fazer a ponte entre os mundos, não basta conhecer, né? Então você pode ter bons curandeiros, né? A pessoa entende tudo de ervas, mas isso faz dela um xamã? Não, porque tem que fazer a ponte com o plano espiritual, ou seja, ter visões, né? Ou trabalhar no mundo dos sonhos, conectar, né, ter uma mediunidade capaz de fazer a ponte. Né? Isso dentro da linhagem cênica, tá, gente? Estou fazendo um recorte, que é o recorte que a Jamie Sans está trazendo aqui dentro desse capítulo, que é o capítulo do vaso mágico. Olha quanta coisa para falar. Que, na verdade, ela começou falando do vaso e caiu nos xamãs, né? Explicando como que era a formação desses curandeiros, dessas curandeiras, aproveitou e já trouxe essa informação lindíssima, né? Para a gente entender que realmente tem essas múltiplas habilidades. Então, ter um dom profético, uma capacidade de acessar os mundos, de ter essa visão, né? Para trazer respostas, enfim. E por último, ser capaz de partilhar o ensinamento, né? Então tem que ter essa capacidade de transmitir. Não basta apenas saber, tem que saber transmitir, né? Não adianta ter um conhecimento tão especial, tão sagrado e ficar lá, só ali com aquela pessoa. Não, está a serviço, né? Se está a serviço, tem que ser transmitido, né? Então tem todo esse conjunto de 5, né? Eu diria de 5 escolas dentro, né, da escola xamânica, dentro do xamã cênica, né? E por isso, né, que ela fala com tanta propriedade, né, que tem que tomar muito cuidado e que entre eles não ficam se intitulando xamã, porque para passar por essas 5 dimensões aí, né, é muita coisa, muito estudo, anos de prática, anos de estudo e dedicação. E aí sim ela chega e vai contar do movimento, como ela fez o vaso mágico dela. Então ela pôs lá grão de milho, tabaco, sálvia, o talismã, com a criatura que ela estava invocando. Provavelmente ela estava trabalhando com algum animal de poder. Ela colocou um símbolo desse animal dentro do vaso, né? Foi para um lugar da roda, olha que interessante, né? Conectando as medicinas. Ela sentou num lugar da roda, colocou o vaso mágico numa outra região da roda, e aí ela vai, faz todo o processo, depois ela sopra a fumaça do tabaco. Então ela conta o ritual dela, como foi feito, né? E a partir dali ela criou aquele, dentro daquele espaço, ela criou um vórtex de energia, né? Com a intenção dela, com a energia dos elementos que ela estava trabalhando, e aquilo deu origem a algo. Então o vaso, o caldeirão, ele é algo que permite criar curas, né? Então esse é o objeto principal e único de um vaso mágico, é criar curas, criar coisas que não estavam a existir até então, mas aí precisou ter uma mente que traz uma intenção clara, sopra ali naquilo, mistura os ingredientes necessários e vê o que acontece, né? Muito bem. Então, ela vai falar na aplicação que o vaso mágico, ele vai ser a carta da cura, né? Que quando sai numa jogada, a cura já está acontecendo, aquilo já está sendo processado, ou para a gente dar valor aos pequenos processos de cura que vão acontecendo na nossa vida, né? Ele sempre vai ser um bom presságio. Nunca tem, puxa, tirei o vaso mágico. Não, que bom, tirei o vaso mágico. Por quê? Ele está falando de que tem algo muito disponível para você nesse momento para ser acessado, né? Uma cura bem importante. Então, sempre vai falar de boas energias, tá? Nem todas as cartas desse oráculo são assim, né? Tem cartas que são mais desafiadoras. Você fala assim, nossa, não acredito, né? Mas a gente sorri e vai que vai, tá? O vaso mágico é uma dessas que vai falar, não, a cura já está disponível, ela já está acontecendo. Muito bem. Vamos seguindo com um outro instrumento muito especial, que é o tambor, né? Vamos lá. Estamos indo até aqui relativamente rápido. Tambor que marca as batidas do coração da nossa Mãe Terra. Lembrando-nos de quem nos botou no mundo, ritmo que une, pulsar da flama e fogo, reflexo do desejo dos nossos corações. Muito bem. Aí ela começa trazendo o ensinamento de que o tambor é um instrumento que chegou para nós no segundo mundo, né? Que é a primeira idade do gelo, né? Então
Olha que interessante, né? Se a gente pensar, e eu como estudioso de tambor, eu posso realmente reforçar isso que ela está trazendo, né? O tambor é um dos primeiros instrumentos da humanidade criados, né? O tambor e a flauta são os instrumentos mais antigos criados pela mão humana. E aqui ela vai trazer que ele foi trazido pelo mundo, para o nosso mundo, na segunda grande era, que é a era do gelo, né? O fogo tinha acabado de ser descoberto e as famílias se reuniam ao redor desse fogo e ali elas começavam, né, porque elas escutavam o pulsar do ritmo da terra, do coração da terra, elas começaram a tocar os tambores. Então os tambores acompanhavam aquele mesmo fogo sagrado que a gente estava falando, né, da primeira carta de hoje. Porque imagina, né? Frio, caverna, estamos ali na Terra, conectado com o ritmo da Terra, do pulsar da Terra. E aí o espírito trouxe o tambor. Porque se você observar, gente, na era do gelo, tambor não é um instrumento, não é uma vestimenta, né? Não é um instrumento de caça, não é um abrigo, né? Por que cargas d'água aqueles povos tão primitivos iriam criar um instrumento musical, né? Se não tivesse uma razão muito conectada com o espírito, né? Até para descobrir como é que faz um tambor. Porque não é algo muito assim, né? Poxa, eu vou pegar, esticar uma pele, deixar ela num vazio, pegar uma baqueta e ficar, né? Da onde que vem esse impulso de fazer isso, né? Se a gente vai resgatando internamente, a gente vai chegar numa memória muito ancestral. Ela até fala assim, né? Provavelmente um osso, né? De uma perna ali que foi comida ali, ficou ali aquele e aí batia em algo, começou. Então tem um porquê, né? Então, se o tambor não é um instrumento de caça, não é um alimento, né? Ele pode ter sido feito de restos de alimento, mas ele em si não é um alimento. De onde que vem então essa necessidade? E quando então a gente se depara com as necessidades artísticas humanas, a gente já está falando do surgimento da espiritualidade, da conexão, da necessidade que nós humanos temos de nos conectarmos, de criarmos, de expressarmos, de entrar em transe, de entrar em estados ampliados de consciência, de dançar, de extravasar a energia. Tudo isso é o tambor, gente. Né? Então pensa lá, se a gente faz um deslocamento aí e se imagina vivendo entre as cavernas, né? no fogo, né? Cadê? Não tinha livro, não tinha celular, não tinha Wi-Fi, não tinha nada disso, não tinha zero, né? Utensílios tecnológicos. Então eles tinham o próprio corpo, eles tinham a fala, eles tinham o mundo espiritual, as histórias, as memórias. E aí o surgimento da música vem desse mesmo movimento, né? O surgimento da linguagem, o surgimento da cultura, o surgimento da música. E aí expressar o ritmo interno, né? Escutar a voz do coração. E se a gente fecha os olhos, a gente já escuta esse tum-tum, que é o som do nosso coração. Então, é o ritmo ininterrupto que, ao viver, e desde a barriga da nossa mãe, a gente está escutando tum-tum, tum-tum, tum-tum. Então, isso é o tambor, né? E por a gente ter esse registro constante dentro de nós, a gente extravasa isso em ritmo, em pulsação. E daí que se cria o tambor. Bem, então o tambor ele vai ser esse elemento, né, que desde os tempos remotos foi sendo utilizado pelos xamãs como um guia para viajar entre os mundos sem se perder, ou seja, está marcando ali o pulsar constante. Você pode entrar em estado ampliado de consciência que tem algo aqui marcando presença, marcando o pulso. A fogueira está acesa, o tambor está aqui, tem uma consciência, pode ir viajar. Né? E é exatamente isso que o tambor faz, né? Conduz jornadas, leva a jornadas espirituais, jornadas xamânicas, transe. Se a gente traz um pouco de neurociência, a gente sabe que o tambor ele consegue simular determinadas frequências cerebrais que levam a estados ampliados de consciência, né? Que levam a transes, ou seja, né? Percepções ampliadas, aguçadas e assim por diante. Além de conectar o nosso coração com o coração da Terra. Então, ao mesmo tempo que o tambor nos aterra, nos conecta com esse coração do planeta, com o nosso coração, ele também nos permite alçar voos, né? Viajar, levar a transe, levar a todos esses estados ampliados de consciência. Né? E é por isso, né, que é muito difícil alguém que não se conecta com o som de um tambor. Né?
que não se emociona, que não vibra, porque realmente é esse instrumento que ele vai fazer todas as nossas células vibrarem, vai ativar as memórias celulares, vai ativar o som do coração e vai permitir a gente viajar em estados ampliados de consciência. Aí ela vai contar, né, de quando ela conheceu o tambor, né, foi introduzida as diferentes batidas dos tambores, né, e ela foi lá encontrar com a avó Cici, né, Cici Gralha Kiri, né, que é uma das avós que introduziu ela, né, que dentro desse caminho, né, como mulher de medicina, e ela começou a fazer um ensinamento com a cobra, né, então mostrando, elas viviam ali no sul dos Estados Unidos, uma região de desertos muito quente. Então a avó Cici começa a explicar o tambor falando sobre a cobra, que estava com o corpo todo na terra, né? A serpente ela fica com o corpo inteiro na terra. Quando ela faz um movimento, o corpo inteiro dela movimenta. Então, como uma criatura de ritmo próprio, né? Porque o tambor vai falar do nosso ritmo interno, né? Vai falar do ritmo da vida, mas também vai falar do nosso ritmo interno. Então toda essa medicina, né, da conexão com a terra que pulsa, com o ritmo interior, de saber ouvir esses movimentos sinuosos dentro de nós, né, até que ela foi sendo introduzida aos diferentes animais. Então toque do veado, toque do búfalo, toque do, né, e assim ela foi percebendo as diferentes batidas, que a terra tinha diferentes nuances, e é bem isso que acontece, né? É, quando a gente está conectado, né? Então, as diferentes batidas, elas levam a gente a frequências diferentes. Então, tem batidas mais que ativam mais, batidas que relaxam mais, né? E aí ela conseguiu entender a magia do tambor. Porque é isso, gente, tem uma magia que não dá para a gente falar sobre, a gente tem que experienciar, né? Eu sou super aí, quem me conhece, entusiasta aí dos tambores, né? Dou curso disso, aula de tambor, cantos xamânicos, então realmente é uma das medicinas da humanidade que eu mais honro e respeito, assim, né? Porque ela faz tudo isso, né? Nos conecta, nos alinha, permite a gente alterar nossa vibração, né? Positivamente e conectar a gente com o ritmo, né? Então, quando a gente tira essa carta numa jogada oracular, né? Quando sai o tambor, então é esse convite para a gente alinhar novamente com o nosso ritmo interior. Muitas vezes a gente se desconecta da gente mesmo e acaba ou acelerando demais, né? Ou ficando apático demais, né? Ou seja, menos energia ou muita energia, eufórico, afoito, né? E a gente se desconecta do pulsar. E aí, sempre que a gente se desconecta do pulsar, também a gente entra num desequilíbrio. Então, o tambor consegue levar a gente para o equilíbrio quando a gente provoca um pulsar ritmado, ordenado, harmonioso, né? Então, o tambor ele vai falar sobre o ritmo pessoal, é, se harmonizar novamente com o seu eu, se abrir de novo para ouvir o ritmo da terra, o pulsar da terra, ajudar a terra a te ajudar, né? Muitas vezes assim, nossa, estou desconectado, ai, não sei o que, nananã. Sente o coração, sente, se abre para receber as medicinas da natureza, para ouvir a voz do planeta, que está ali o tempo inteiro ressoando como um grande tambor, né? Então o tambor vai falar dessa ligação dupla, né? Ligação com o seu ritmo interno e ligação com o ritmo da terra. E aí sim, né, entrando nessa sincronicidade, dentro desse ritmo sagrado, vem a música e a dança e a vida se torna uma celebração, que é como ela termina o capítulo do tambor aqui. Nossa, foi muito legal, assim, tá sendo muito bom fazer esse estudo com vocês, porque eu leio esse livro há muitos anos, mas a cada vez que eu releio, isso, claro, é normal, porque a gente vai evoluindo, a gente vai vendo as coisas de andares diferentes, mas eu acessei coisas tão lindas nesse estudo, né, que eu me preparei aqui para a aula de hoje. Então tinha coisas que eu já tinha lido e não tinha entendido tanto como estou entendendo agora, né? Então eu convido todo mundo, gente, a reler sempre, 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 sempre as cartas do Caminho Sagrado, Dançando os Sonhos, né? As cartas xamânicas, que são esses livros dela clássicos aí para quem está no Caminho Vermelho. Porque a cada nova descoberta nossa, a gente vai realmente compreendendo cada uma dessas, é, enfim, dessas simbologias, né? De uma maneira muito especial. E aí vamos então para a quarta.
Eliane, comprei o seu curso de tambores. Arro! Muito bom, gratidão. Realmente tem aí o Sonora Xamânica, né, que é onde eu trago toda essa pesquisa, né, com os tambores xamânicos, com os cantos sagrados e coloquei, né, transbordei para o mundo. Enfim, quem tiver interesse, só digitar aí Sonora Xamânica que vai aparecer, mas o foco aqui não é esse, né? O foco de hoje é falar sobre as cartas do caminho sagrado, mas com certeza, né, a gente vai indicando onde também aprender cada uma dessas medicinas e cerimônias que estão sendo colocadas aqui, né? E por último, então, para o dia de hoje, a gente poderia falar mais, mas eu vou terminar na dimensão dos sonhos, que eu quero abrir para perguntas e para a gente conversar um pouquinho, para quem está online comigo aqui. Que, enfim, então nós vamos fechar na dimensão dos sonhos. Dimensão dos sonhos, levando a outros reinos inseridos no todo. Corpo sutil que vagueia, trazendo soluções para a alma, tocando os espaços sagrados, atravessando a Via Láctea, viagens a estrelas distantes que unem a noite ao dia. Bem, então a dimensão dos sonhos é esse lugar que é o próprio universo do sonho, né? E que vai ter diferentes compreensões. Uma coisa é o sonho acordado, que é esse sonho que a gente projeta coisas, né? Depois vai ter o sonho do sonho mesmo, quando a gente deita a cabeça e dorme, e aí passa a ver coisas e ativar coisas. Esse é um tipo de sonho, né? Enfim, ela vai começar a dizer que ela era uma sonhadora, né? A Jamie Sands ela recebeu um treinamento do Joaquim Muriel Espinosa da tradição tolteca, né? Eles têm esse título iniciático para quem é um sonhador, ou seja, para uma pessoa que foi versada na capacidade de acessar o campo dos sonhos, a dimensão dos sonhos, ou seja, essa realidade paralela, essa realidade astral, essa realidade que pode ser compreendida como uma realidade paralela, como o inverso dessa, enfim, aí tem muitos nomes de compreender. A tradição nativa vai chamar de dimensão dos sonhos, ou campo dos sonhos, né? Nagual, dimensão Nagual, é um outro nome que a tradição tolteca utiliza para falar sobre esse campo expandido de infinitas possibilidades, que é o mundo dos sonhos. Então, a Jamie Sands, ela era uma iniciada dentro desses mistérios de acessar, receber, enfim, acessar informações e trazer para cá, né? Muitos de nós sonhamos, né? Acredito que todos nós sonhamos. Tem as pessoas que falam que não sonham, mas elas apenas não se lembram dos sonhos, né? Mas todo mundo sonha porque é uma função biológica, né? É uma função até mesmo fisiológica nossa, é uma necessidade humana. Mas não necessariamente nós somos treinados dentro dessa habilidade de como acessar o campo dos sonhos, receber resposta, fazer curas, fazer transformações e voltar, né? Então, para isso existem as tradições milenares, né? Tem as tradições milenares tibetanas sobre sonhos e dentro das tradições ameríndias, a Jamie Sands é uma dessas sonhadoras, ou seja, ela foi iniciada e treinada sobre isso pelo tio dela, que é o Joaquim Muriel Espinosa, que é um tolteca, um índio tolteca, já fez a passagem. Bem, dentro da tradição Choctaw, que é uma outra tradição que não é a tradição dela, eles têm 4 tipos de sonhos, e aí ela vai trazer para a gente essa informação, né? Então, o primeiro sonho, ela fala que são sonhos de riqueza, né, que vão trazer presságios de coisas boas que vão acontecer. Esses sonhos de riqueza, eles não eram sonhos assim para qualquer pessoa, né? Na verdade, assim, quando nascia uma criança, o xamã, o vidente, o sonhador daquela tribo, ele tinha um sonho a respeito de como seria. Sabe aquele quando a gente vê um filme que, sei lá, o sábio da tribo fala, traz uma profecia a respeito daquela pessoa que nasceu, olha, ela vai ser muito feliz, mas vai ter tais tragédias. É um tipo de coisa que é muito. São sonhos em grandes momentos, né? Então, nascimento, morte, é, mudanças radicais, né, de lugares, da tribo estava aqui, agora nós temos que mudar para outro lugar. Então, esse tipo de sonho é um sonho é, que vai falar, né, como uma profecia, né? E que são sonhos provocados pelos né, os guias espirituais do indivíduo, né, que vão lá inspirar o sonhador, no caso, para trazer essa mensagem.
Bem, então esse é um tipo de sonho que é um sonho que vai para a vida toda, tá? Que é um sonho que a gente também praticamente não consegue mais interagir muito, porque, né, a gente já não tem esse tipo de ligação, né, espiritual, assim, salvo algumas exceções, mas a gente se desconectou muito da dimensão dos sonhos. Então, esse é um tipo de coisa que a gente não tem muito mais, né? O segundo sonho, né, ela chama de sonho sem importância, que nada mais é do que esses fragmentos do dia a dia. Então, eu tô, né, tava conversando sobre o supermercado, sonhei com o supermercado. Não tem nada, não tem uma grande informação, são fragmentos ali que estão sendo simplesmente apresentados, né? Então, sonhos que a gente não precisa se preocupar muito, né? Não tem um grande segredo sendo revelado, é simplesmente uma produção mental ali acontecendo. Aí vem um terceiro tipo de sonho, que é o sonho dos desejos, né? Que pode ter as esperanças do sonhador. Então ele deseja algo e sonha aquilo, né? Então é um sonho que está mostrando os desejos do inconsciente. Esse é o prato cheio dos psicólogos, né? Dos analistas junguianos, etc. Porque realmente, né? Muitos dos nossos desejos, coisas que não foram muito elaboradas, né? Vão também para a dimensão dos sonhos para que a gente possa trabalhar esse conteúdo, né? Então são sonhos que eles vão falar muito sobre o nosso, como eu estou sentindo, como eu estou enxergando, para onde está apontando a seta dos meus desejos, né? Então é onde a psicanálise principalmente, né? E algumas linhas de interpretação de sonhos, né? Acaba utilizando porque vai falar sobre esses desejos, né? Então, que pode trazer informações importantes quando interpretados, né? E por último, o quarto tipo de sonho que ela traz, de acordo com a tradição Choctaw, são os sonhos de cura, que são aqueles sonhos premonitórios com clareza e perfeição, né? Que vão trazer informações bem precisas, né? Não é aquele sonho que vem cheio de coisas, né? Enfim, com muitas interferências, né? Então é um sonho muito limpo, muito claro, e que vai trazer realmente apontar direções de mudanças importantes que precisam acontecer, né? E que é um sonho mais raro, né? Mas que precisa ser respeitado. E ela vai trazer algo muito bonito, né? Porque quando a gente tem um sonho de cura, é muito importante a gente segui-lo, né? Do contrário, é como se fosse uma ofensa para o plano espiritual, porque os guias estão lá falando, estão querendo ajudar, estão informando, estão trazendo coisas e você não faz, né? Então é como se afastasse. Então é um sonho bem importante, né? Que seriam os sonhos de cura, né? Então a importância de colocar essas mensagens, né? Sonhos que também vão trazer contatos com o plano espiritual também são sonhos de cura, né? Sonhos com parentes falecidos, que a gente sabe que aquilo não foi sonho, né? Sonhos com mentores, sonhos com guias, com entidades, sonhos com o futuro, premonitórios precisos, sonhos que nos ajudam, né? Que avisam, né? Você ia para uma viagem importante, aí você tem um sonho ali que vem com uma clareza. Aí você muda a rota, aí acontece alguma coisa na viagem, você fala, nossa, que bom esse é o famoso sonho de cura. Que não é o sonho que a gente tem diariamente, gente. Esses sonhos são sonhos mais poderosos, né? A gente tem raras vezes, né? Mas tem, né? E quando tem, precisa respeitar mesmo, né? E dentro das tribos, você tinha as pessoas versadas nessa arte de sonhar que eram muito respeitadas. Ela também vai falar sobre isso, né? Que hoje em dia não existe esse lugar do sonhador de uma tribo como um lugar de destaque, né? E dentro das tribos, os sonhadores eles tinham esse lugar, né? Porque a gente tem um pouco a sensação de que era tudo uma coisa só, né? O xamã, né? Mas não é bem assim, né? Você tem dentro de isso geral, né? Transversalmente em várias etnias e várias culturas. Ok, você tem ali a, as diferentes disciplinas da espiritualidade. Então você tem o xamã curandeiro, você tem o xamã parteiro, parteira, você tem a xamã da morte, a xamã do nascimento, você tem o visionário, que é diferente do sonhador, porque o visionário ele tem visões à luz do dia, na clareza, o sonhador ele está no mundo dos sonhos. Você tem o herbalista, né? Então você tem classificações, você tem o que oficia os ritos de passagem, que não necessariamente é a mesma pessoa, né? E é por isso que às vezes a gente
ao ler tudo isso, né, ao se deparar com essas etnias, a gente acaba misturando tudo numa coisa só e concentrando na figura do xamã, né? Mas na verdade, xamã mesmo é quem oficia os ritos de passagem, né? Mas você tem o lugar dos videntes, os curandeiros, os cantadores, os rezadores, enfim, vai embora. Cada tradição com as suas diferenças, né? Isso muitas vezes é parecido, muitas vezes é diferente. Para os índios brasileiros você tem, por exemplo, entre os Cariri-Chocó, os Funiô, o tronco ali do Nordeste, você tem os rezadores, os cantadores, os pajés curandeiros, né, os que oficiam os ritos. Então você tem realmente uma classe de sacerdotes que é bem diferente. Né? E as culturas ancestrais também, você não tinha só uma coisa só para tudo. Né? Entre os druidas, né, você tinha os bardos, os contadores de histórias, os músicos, os vates, que aí sim eram os curandeiros, os oraculistas, né, e assim por diante, e o druida propriamente dito, que trazia a arte do conselhamento, a ponte com os reis, a parte política, né? Então só estou trazendo aqui exemplos de tradições antigas para a gente realmente abrir o nosso olhar, né, de que não é tudo igual, por isso que ela fala muito sobre isso, né? Então, o vidente, o sonhador, né, o xamã como coisas um pouco diferentes, mas que se encontram. Bem, então ela vai falar falou dos 4 sonhos da tradição Choctaw, que vai agrupar os sonhos nesses 4 tipos. Depois ela vai falar um pouco sobre os sonhos acordados, sonhos lúcidos, né? E aí ela conta um pouquinho da história iniciática dela com o professor dela, o Joaquim Muriel Espinosa. E aí ela vai contar um pouquinho para a gente desse trabalho, que é como se fosse uma projeção astral, gente. Né? Quem estuda aí projeção astral vai se identificar muito quando lê esses parágrafos que ela vai trazer da dimensão paralela, né? Nos primeiros momentos de vigília, tá ali acordado no plano astral, depois já entra na dimensão dos sonhos e de lá capta informações preciosas, né? E que acabam, enfim, precisa ter todo um treinamento para poder fazer isso de maneira consciente, porque de maneira inconsciente todos nós já fazemos, tá? Bem, e aí o que ela vai trazer é que a principal diferença é que essa dimensão que a gente vive é uma dimensão limitada. E a dimensão dos sonhos, a dimensão astral, é uma dimensão ilimitada. E de fato é, né? No sonho você entra, mergulha no mar, voa, sai voando, vira a terra, vira bicho. Não tem as mesmas regras, as mesmas limitações que a gente tem nessa dimensão aqui. Então a dimensão dos sonhos, ela tem realmente outras regras, digamos assim, e não tem essas nossas limitações, né? E a dimensão dos sonhos é tão antiga quanto o nosso universo e contém todos os portais, né, que vão abrir os níveis de consciência. É por isso que no plano dos sonhos a gente acessa os diferentes níveis de consciência, porque a gente cessa a limitação do ego, né, consciente, e acessa através do subconsciente essas múltiplas dimensões da existência. Só que o que acontece? O nosso espírito está lá viajando nessa dimensão e a gente não consegue captar 100% com integridade do que está acontecendo lá por conta de N fatores. Então a gente sonha, né? Sonha fragmentos do que está acontecendo nesse campo da dimensão dos sonhos, né? Enfim, isso é um pouquinho do que ela traz, né? Ela vai falar muito mais. Ela vai trazer algo muito bonito também. Ela fecha o capítulo falando dos animais, né? Os 4 animais que vão trabalhar muito na dimensão dos sonhos. Então ela fala que a libélula, que é o guardião do portal entre os mundos, na verdade, do mundo da ilusão, do mundo espiritual. Depois, aquele que sonha acordado é o lagarto, né? O cisne, aquele que leva a gente para a dimensão dos sonhos, nosso impulso de encantamento, de magia, aquela saudade que a gente tem de ir para um lugar mais do sonho enquanto lugar das múltiplas infinitas possibilidades, né? Então é a medicina do cisne, né? Porque ele desliza sobre as águas, mas ele não se afunda nela. Então é uma metáfora de quem dominou esse plano aquático que é o mundo dos sonhos, né? E ela não falou de ela fala do golfinho, né?
porque o golfinho ele ensina a gente a trabalhar com as frequências psíquicas, mas ela omitiu um que eu achei estranho, que é o urso, né? Que eu estava só esperando, né? Não sei por que que ela omite o urso, que é o animal que representa a própria medicina dos sonhos também, né? Mas aqui ela trouxe esses quatro. Bem, se a dimensão dos sonhos sai numa jogada oracular, então ela começa a falar para a gente ampliar a nossa consciência. Primeira coisa, né? Tirar a poeira dos olhos. Ela usa inclusive essa frase: tira a poeira dos olhos e comece a prestar atenção às mensagens que você está recebendo do universo astral, né? Aqui foi traduzido para universo paralelo, mas eu acho que não é bem, né? Essa dimensão nagual, dimensão espiritual, né? E qualquer tempo, né? O sonho também ele não está muito conectado com essa dimensão do tempo linear que a gente vive, né? Tanto que a gente sonha com o passado, sonha com o futuro, sonha com o presente, sonha que estava na faculdade, sonha que estava na escola, volta na infância. Então, na dimensão dos sonhos, a gente perde, né? Essa temporalidade. A gente vai para uma dimensão atemporal. Então, se abrir para essa dimensão e lembrar que somos co-criadores, né? Isso é bem importante também. Nós somos criadores entre os mundos, com conhecimentos limitados. Então, será que eu estou muito, né, focado? Será que eu estou pensando, né, estou ali viciado numa maneira de pensar, de enxergar a realidade? Né? Eu preciso resgatar a potência ilimitada dos sonhos, né? Então, essa carta vai falar sobre tudo isso, né? Que a gente tem essa capacidade, né? De se abrir, de aprender novas coisas, né? Então, ela vai falar de potenciais adormecidos da alma que vêm através dos sonhos, né? Quantos de nós não sonhamos com coisas que nós passamos a fazer depois, né? Ah, sonhei que estava tocando violão, fui lá e comprei um violão. Até então eu não tinha nem despertado esse interesse. Sonhei que estava visitando tal pessoa, né? Sonhei que então a partir dos sonhos a gente vai moldando a nossa realidade, né? Então a dimensão dos sonhos, gente, nossa. Aliás, cada carta que ela traz aqui a gente podia ficar horas falando só sobre isso, né? Então sonhos é uma arte muito sagrada, né? Então aprender a entrar e sair dos sonhos, incubar sonhos, sonhos premonitórios, sonhos lúcidos, tem toda uma ciência incrível, né? Tem pessoas estudando isso, recomendo muito é, muitas pesquisas que estão sendo feitas. Tem um livro incrível de um pesquisador brasileiro que eu admiro muito, chamado Siddhartha Ribeiro. Ele escreveu um livro chamado Oráculo da Noite, né? O Siddhartha é uma referência mundial de estudo de sonhos hoje em dia. Ele pesquisa muito com as tradições ancestrais da Terra, então ele foi estudar com xamãs também para entender a dimensão dos sonhos, e alguém que fala sobre isso com maestria, né? Então recomendo aí também. E o próprio livro da autora, o Dançando Sonhos, né? Que é um outro livro inteiro só dedicado para falar sobre a jornada espiritual, né? Mas ela usa esse termo, né? Não é um livro sobre sonhos, né? A arte de sonhar, não é sobre isso, mas da nossa viagem enquanto seres, né? Evolutivos que somos, nos diferentes níveis de realidade e níveis de consciência. E por isso essa arte de dançar o sonho. Então, recomendo também quem ainda não conheceu essa obra, né? A gente também tem um estudo, uma leitura comentada, como nós estamos fazendo aqui com as cartas. Já tem todos os capítulos já disponíveis no meu canal do YouTube, né? Quem, enfim, acesse o livro, lê o livro e assista às aulas que estão muito legais, tá? E com isso a gente encerra, né, a parte de hoje. E vou abrir para quem está comigo aqui ao vivo para a gente trocar um pouquinho de ideia e vou parar a gravação. Então, agradeço, né? E até a nossa próxima aula. Deixa aqui eu pausar a gravação. Me arroba, pessoal.